Leste, parabéns pela vitória. Fala um pouquinho desse duelo e da primeira fase que fez a equipe do América. Foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Quais as maiores lições que o América tira dessa primeira fase do campeonato estadual? Bom, boa noite. Falar do jogo primeiro, acho que nós fizemos um jogo num bom nível contra um adversário que exigiu muito da gente, principalmente nos primeiros 20 minutos, porque vieram com uma proposta agressiva, vieram com uma proposta talvez tentando tirar vantagem de uma condição de desgaste nosso, né? O João Paulo é um profissional muito capacitado e acredito que ele tenha tentado, no primeiro momento, gerar um jogo de trocação, né? No sentido de agressividade, fazendo com que o jogo ficasse numa velocidade muito alta, né? E isso em algum momento poderia a gente sentir alguma coisa a nível de desgaste, né? E a gente conseguiu controlar depois dos 20 minutos, controlar mais, e a partir dali a gente conseguiu fazer um jogo seguro, que era o que eu tinha dito para os atletas antes do jogo. Era importante, fechando essa sequência de 3 jogos em 7 dias que nós fizemos, né? Jogamos quarta, jogamos terça e jogamos sábado de novo. Era importante que a gente tivesse um jogo seguro no sentido de organizado e consciente o tempo todo, para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas, né? Eu acredito que na maior parte do tempo nós fizemos, né? E fizemos os gols, poderíamos ter feito mais, se tivesse um pouquinho de capricho, e o Santa Cruz, volto a repetir, né? Nos exigiu bastante, fez um jogo, talvez, eu não gosto de comparar adversário, mas acho que talvez tenha sido assim, um adversário que mais criou dificuldade para a gente, principalmente no início do jogo, com uma postura muito agressiva. Nós enfrentamos basicamente, e aí já entrando na competição como um todo, nós enfrentamos basicamente a maioria dos adversários muito atrás, e hoje nós enfrentamos um adversário que marcou lá em cima, que pressionou lá em cima, né? Então, assim, eu penso que nós fizemos tudo aquilo que foi planejado na pré-temporada e no planejamento do clube no início do ano, na minha chegada. Nós tínhamos uma meta de fazer uma boa pré-temporada para que a gente suportasse bem o mês de janeiro, né? Com uma equipe organizada, com uma equipe sólida, que conseguisse livrar o mês de fevereiro do campeonato estadual. A gente sabia que isso era muito importante estrategicamente para o clube, né? E trabalhamos muito em cima disso e o grupo respondeu bem. O que traz de ensinamento é aquilo que um grupo em montagem precisa: vivência. Vivenciar jogos diferentes, vivenciar sair na frente, vivenciar tomar gol, ter que virar jogo, vivenciar fazer um gol de virada no último minuto, vivenciar um 0-0, vivenciar às vezes uma dor de uma derrota. Eu acho que isso é o que a gente traz de lição para o mês de fevereiro. Agora a gente precisa aprender com tudo que aconteceu e direcionar o mês de fevereiro em busca dos objetivos do clube para um mês que nós temos já elaborado desde o início da temporada. Cléston, boa noite. Você poupou contra o Sampaio Corrêa e aí o Souza volta para o jogo de hoje e acaba se sentindo, né? Não está tendo vida fácil aí para manter sempre aquele 11 no início de cada partida. E na próxima semana você tem um Bahia pela frente. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Sampaio, você falou da ideia de novamente poupar para o jogo de hoje. E para o jogo contra o Bahia, você vai ter só Copa do Nordeste nas próximas 2 semanas. Campeonato Estadual, o América dá uma parada, né? E aí o que é que vai acontecer? Como é que vai o América para esse jogo contra o Bahia? E qual o planejamento para essas 2 semanas aí que vocês vão ter um jogo por semana só? Canindé, assim, você vê como é que é o futebol, né? A gente se preocupou tanto e não levamos Souza para São Luís e fizemos aquilo que o momento pedia, né? E aí vem uma infelicidade no jogo seguinte. Futebol, na pré-temporada, teve um dia que eu falei assim, daqui a pouco vai começar os jogos, a gente não tem controle, e até parece que alguém um dia disse, o cara fala que não vai ter controle do jogo. Eu não tenho controle, a hora que vai o jogo, é 100%, 110% a vera tudo. O treino eu controlo. O treino eu vejo a carga, digo, você vai acelerar só mais 50 metros, você vai... O jogo não, o jogo o cara tem que fazer tudo muito a vera o tempo todo, né? E infelizmente a gente perdeu o Souza aí para os próximos jogos. O que a gente tem que fazer é continuar, Canindé, respeitando os processos. O clube fez um investimento num departamento de performance com muitos profissionais capacitados
e a gente vai sempre ouvir esses profissionais para tomar as decisões. Então, assim, nós temos ainda 2 jogadores com 100% de minutos jogados, Ferreira e Paraíba. Estrategicamente, hoje não era um dia bom para fazer isso, porque esse jogo tinha um valor importante para a gente, pensando em Copa do Brasil 26, que está dentro do pacote de planejamento do clube, e pensando ainda também numa possibilidade de tentar chegar à final tendo a vantagem. Nós estamos a 1 ponto do adversário direto, e se na semifinal houver alguma alternância de ponto, a gente pode levar essa vantagem para a final, né? Então hoje não era um dia, até porque a gente já tinha estrategicamente algumas mudanças para fazer. A entrada do Bueno, a entrada do Irã. Então mexer mais do que isso poderia ser muito perigoso, e o Ferreira e o Paraíba são 2 alicerces nossos, né? Então a gente acabou optando, conversando com o departamento sinalizou que estava ok, conversamos com os atletas sinalizaram que estava ok, por isso que a gente não fez mais nenhuma troca nesse sentido. Leston, você usou aí algumas expressões como, por exemplo, o grupo, o jogador ter a experiência, ter a vivência, né, do empate, da vitória, da derrota, enfim. O critério que você vai utilizar para substituir os que têm mais sequência ou quem por acaso fique de fora, vai ser utilizado o critério da meritocracia? Por exemplo, o Thiago, ele teve jogos começando como titular, mas ele vem se firmando como o cara do segundo tempo. Sempre quando você precisa de dar uma resposta no ataque, ele está aparecendo, está respondendo. O Henrique hoje, depois de tanto tempo, acho que a torcida pedindo, parte da imprensa também, chega e faz o gol. Meritocracia vai fazer parte dessas atuações para suas escolhas futuras? Não existe forma diferente disso, até porque eu sou comandante. Será que se não existisse meritocracia, será que o grupo responderia tão positivamente ao comando como vem respondendo, né? Porque é muito difícil, às vezes, você trabalhar com senso de justiça no futebol, porque o objetivo principal ele tem que estar sempre à frente. O coletivo, o objetivo do clube. E às vezes você tem que escolher um determinado jogador pensando no aspecto principal e não pensando, às vezes, no mérito daquele cara para aquele momento específico, né? Eu não gosto de rótulo. E por exemplo, essa coisa do Thiaguinho, eu quero deixar bem claro assim que a gente não pode daqui a pouco rotulá-lo no sentido de quando ele entra no segundo tempo ele vai bem, quando ele começa o jogo ele vai mal, porque isso é um peso a mais que você vai jogar para o atleta. E eu penso que assim, existe o jogo partido, né? Todo jogador que entra dentro do jogo, alguém já fez algo que desgastou o adversário, que gerou, por exemplo, o Thiago hoje entrou, ele e o Henrique entraram muito bem, assim como o Marquinhos e tal. Eles entraram, o jogo já estava diferente. A gente estava na frente, com o jogo mais controlado e com o adversário oferecendo mais espaço, né? Em função daquilo que o Luigi fez, em função daquilo que o Bueno fez, né? E, então, assim, Malik, a gente tem que navegar muito nesse mar de estar sempre trabalhando em cima da meritocracia, porque assim, o Henrique, ele ficou alguns jogos de fora. Ele ficou de fora, ele teve, por exemplo, um problema de uma unha encravada que tirou dele condição de treinar. Ele foi para São Luís porque a gente já tinha feito todo o processo da viagem, logística, passagem e tal, porque ele apresentou na véspera com um problema na unha, tá entendendo? Então assim, aí hoje ele já estava bem, entrou, aproveitou bem a oportunidade. Se o jogo da frente pedir, a gente usa, se o jogo não pedir, não. Mas o importante é a gente estar sempre atento a melhorar os caras. A minha função é ganhar jogo e atingir os objetivos do clube, mas ao mesmo tempo melhorar a individualidade dos jogadores. E isso passa por a gente estar muito atento à evolução deles, ao dia a dia. A gente tem procurado fazer. O critério vai ser sempre buscar equilíbrio. A gente, para o Bahia, por exemplo, a gente vai ter com um time diferente do que jogou hoje, porque a gente já não tem o Souza. Então isso já é uma necessidade de uma troca simples e crua. A gente vai pensar de agora até no dia do jogo a melhor situação para que a gente tenha um time em condição de fazer um grande jogo, porque é preciso fazer um grande jogo contra um adversário do potencial e do poderio que tem o Bahia. O Leston Ícaro aqui da Jovem Pan, vocês têm agora uma sequência de 2 jogos pela Copa do Nordeste, Bahia e Confiança. Provavelmente os jogos serão aí nas quartas-feiras, no meio de semana, né? Pode ser um da Copa do Brasil, né? 19 é uma data. 19 tem essa data também, isso, né? Era isso que eu ia te perguntar, como é que você avaliou esse confronto, né, da Copa do Brasil contra o União, jogo, viagem longa, né, para Tocantins, e como é que você projeta essa sequência também de Copa do Nordeste nesse jogo agora contra o Bahia? Bom, a gente ainda tem esse jogo do Bahia numa sequência ainda com menos tempo de recuperação.
onde a gente não vai conseguir, talvez, treinar da forma que a gente precisa e gostaria, né? Porque a gente precisa recuperar os jogadores, porque, como eu te disse, os jogadores, hoje nós fizemos o terceiro jogo em 7 dias com uma viagem para São Luís, porque às vezes parece assim, pô, uma viagem e nós voamos aqui meio-dia, chegamos lá às 5 da tarde. Mas a viagem, ela começa quando o cara sai de casa, 8 da manhã, vem para o clube, vai para o aeroporto, espera no aeroporto. Então são 10 horas, nós temos 2 profissionais aqui que viajaram para São Luís e eu tenho certeza que foram, né, mais ou menos nessa linha também, 10, 12 horas no translado todo, né? Então, assim, a gente vai primeiro pensar no jogo do Bahia, recuperar bem o máximo possível os jogadores para a gente jogar contra o Bahia. A partir do jogo do Bahia, a gente vai começar a jogar de forma um pouco mais espaçada. Aí ali a gente tem que pensar em recuperar alguns jogadores que precisam de um trabalho especial de recuperação e começar a treinar de novo. Treinar a parte tática, treinar tecnicamente, treinar fisicamente, porque tudo que a gente fez até hoje é reflexo do que a gente fez na pré-temporada. De jogo para jogo, a gente só mudou na conversa, no vídeo, 10 minutinhos, 15 minutinhos no campo, sem marcação, sem nada, só com os jogadores fazendo movimento, sem objeção. Então, tudo que a gente fez até hoje foi em função do que nós construímos na pré-temporada. Agora, depois do jogo do Bahia, a gente fica numa condição de treinar e aí focar muito naquilo que a gente tem de Copa do Brasil, porque é uma competição importante no sentido de aspecto financeiro e esportivo também do clube, e da Copa do Nordeste. Mas sem deixar de frisar aqui que o primeiro objetivo do clube na temporada, o maior dele é o acesso à Série C. O segundo maior objetivo é a conquista do título estadual e depois as 2 Copas. A gente vai muito forte para essa semana de fevereiro, perdão, a nível de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, mas nós não vamos tirar o foco do que é o principal. Nesse momento, o estadual e depois, na sequência, a série D do Campeonato Brasileiro. Olha, Hugo Fernandes, CBN Natal, analisando o contexto do América nessa temporada, o América você sempre colocou centroavantes para jogar, né? Utilizou o Giva, utilizou o Taylor e você hoje teve boa parte da partida sem um 9 de ofício e sem um camisa 10, que o Souza é um 10. Queria que você explicasse essa variação de jogo sem essa figura mais fixa, né? Embora o Ricardo Bueno também desça, também tenha a facilidade de sair da área. No jogo do Sampaio, no segundo tempo, a gente também ficou sem centroavante, né? Porque o Taylor lesiona no intervalo e a gente volta com o Antônio fazendo um quadrado no meio campo, fazendo um meio campo com 4 homens, né? E com 2 atacantes de lado, fazendo esse movimento de fora para dentro, para que a gente não perca a agressividade, a gente tenha controle do centro e ter agressividade com esses jogadores de lado, né? E a gente tinha mais ou menos preparado isso para hoje. Em algum momento a gente utilizaria, né? Por mais que nós tivéssemos o Fernando no banco, mas o Fernando volta da Copa São Paulo com uma lesão e ele demora um pouco a voltar a treinar, então a gente está fazendo todo o processo com ele, porque a gente também não pode ser irresponsável e colocar um atleta sem que ele esteja, né, em condição plena para jogar. Então é uma joia do clube, mais ou menos como eu falei lá atrás do Henrique, né? A gente tem que saber a hora e o momento de fazer para que a gente possa potencializar o garoto e não criar dificuldades para o garoto, né? Então, assim, a gente já tinha mais ou menos conversado que a hora que a gente perdesse o Bueno, em algum momento a gente ia perder, era impossível o Bueno conseguir fazer 90 minutos, nós reproduzíamos aquilo que nós fizemos contra o Sampaio. Tem um meio campo com 4 homens, e aí hoje diferente, nós deixamos o Antônio mais por trás e ficou Marquinhos e Ítalo por dentro ali, né? E aí com o Henrique e Thiaguinho fazendo esse movimento de fora para dentro, e o Henrique fez o gol fazendo esse movimento, nós tivemos outras jogadas que poderiam ter terminado em gols dela também, e o Thiaguinho, mais uma vez, aproveitou bem aquilo que ele tem de capacidade, é um jogador que tem ímpeto de gol, né? E isso é legal, isso é importante sempre ressaltar, porque ele entra e ele sempre tem vamos dizer assim, esse imã, né, dessa bola da área, ele está sempre encostando, está sempre chegando, né? Então é uma situação, é uma variação que em algum momento a gente pode voltar a usar. Tomara que a gente não use por não ter alguém à disposição e a gente tenha todo mundo, Taylor, Bueno, Giva e Fernando à disposição para a sequência da temporada. O América é a equipe com mais gols nesse campeonato
campeonato por suplentes. Tem 6 gols marcados, mais 2 hoje, tem 4. Como você observa esse movimento, é algo que você trabalha para a equipe melhorar na segunda etapa? Fala um pouco sobre isso. É um pouco daquilo que eu disse anteriormente, assim, né? Existem fases do jogo. Né? Eu digo sempre assim, ó, os primeiros 30 minutos do jogo, para mim, ele é muito físico. Ele é muito físico, todo mundo muito inteiro fisicamente, tem pouco espaço, tem muita disputa, muita briga. O segundo terço do jogo ali, que são os 15 finais do primeiro tempo e os primeiros 15 do segundo, ele é um jogo mais tático, porque o espaço começa a acontecer e quem gere melhor esse espaço, ofensivamente ou defensivamente, leva vantagem ali. A última parte do jogo, ela é técnica, porque tecnicamente você tem muito mais espaço, muito mais condição de definir, né? Por exemplo, o movimento que o Henrique faz do gol, ele faz o gol com capacidade técnica. Nos primeiros 30 minutos do jogo, não tem uma jogada daquela desenhada, porque os dois times estão muito compactos, estão muito próximos. Então, ou seja, conseguir entender as fases do jogo é um ponto importante, que a equipe está cada vez mais ganhando maturidade nisso, né? E contar com o nível de comprometimento de todo mundo. Senso do pertencimento é um dos valores que desde a primeira semana a gente está trabalhando muito com os jogadores, é o senso do pertencimento. Né? Todo mundo pertence ao processo, todo mundo está inserido, em algum momento todo mundo vai jogar. Hoje no elenco, somente os 2 goleiros, Gabriel, Lucão e o Fernando, né, que foi inserido agora, ainda não jogaram, dos que estiveram à disposição, né? Todo mundo jogou. Então esse senso do pertencimento é um dos valores inegociáveis que a gente procura estimular e eu atribuo talvez muito a isso. Quem está entrando com um sentimento de pertencimento e está crescendo cada vez mais junto com a equipe.